Prepare-se para conhecer histórias que chocaram o Brasil e marcaram para sempre a memória da televisão e do cinema nacional. Neste vídeo, vamos revelar a vida e a morte de 7 atores brasileiros que morreram tragicamente, deixando um legado de talento, emoção e também mistério. Cada um deles enfrentou batalhas pessoais invisíveis, crises profundas e momentos de desespero que os levaram a destinos trágicos, mas suas histórias continuam ecoando na lembrança de fãs e colegas de profissão. Vamos explorar os detalhes de suas carreiras, os desafios que enfrentaram, as polêmicas que os cercaram e os últimos momentos de suas vidas, sempre com respeito e sensibilidade. Se você quer entender mais sobre essas vidas intensas e impactantes, não perca um segundo. Se inscreva no canal agora mesmo, ative o sininho de notificações e venha descobrir conosco essas histórias que misturam brilho, talento e tragédia de uma forma que você nunca imaginou. Olhemos para o número 7, que é o nosso Flávio Migliaccio. Nasceu no bairro do Brás, em São Paulo, em 26 de agosto de 1934, o 17º filho de uma família numerosa. Domingos Migliaccio, barbeiro e filho de imigrantes italianos, e Jandira Machado, dona de casa. Desde menino, num ambiente modesto e artístico, seu pai tocava violino e a família improvisava concertos caseiros. Flávio já sonhava em estar nos palcos. Ainda adolescente, ele iniciou sua trajetória no teatro de igreja em São Paulo, por volta de 1952, onde acabou assumindo um papel que roubou de outro aluno, convencido de que poderia fazê-lo melhor. Esse impulso cru marcava sua expressão, um desejo ardente de atuar, de ganhar voz e presença, e de escapar da rotina que o destino paterno parecia lhe reservar. Afinal, o pai queria que ele seguisse a barbeiragem, mas Flávio preferia o palco. Em 1954, ele ingressou no Teatro de Arena, profissionalizando-se. Seu primeiro papel? Um cadáver. Mesmo já morto em cena, ele levou a tarefa a sério, com intensidade e entrega. A partir dali, construiu carreira que se estendeu por décadas. Ator, diretor, produtor, roteirista. Participou de clássicos do cinema brasileiro, como Terra em Transe, 1967, e A Hora e a Vez de Augusto Matraga, 1965. Na televisão, ficou conhecido por personagens como Xerife em Shazam, Xerife e Companhia, Tio Maneco, que também estrelou filmes dirigidos por ele, e, em anos mais tarde, pelo seu Xalita da série Tapas e Beijos. No plano pessoal, Flávio casou-se com Ivone, ou Ivone, conforme as fontes, Migliaccio, e foi pai de um filho, o jornalista Marcelo Migliaccio. Apesar da fama, manteve-se ligado à origem simples, lembrando nos relatos a infância de brincadeiras de sombras, improvisação musical e o desejo de ser o Oscarito, uma referência ao grande comediante brasileiro. Nos seus últimos anos, contudo, a vida pessoal de Flávio revelou fragilidades que reduziram o brilho dos holofotes. Com mais de 85 anos, ele relatava problemas de audição, visão e memória, questões que, segundo seu filho, o ator enxergava como ameaças irreversíveis à sua dignidade e autonomia. Em 4 de maio de 2020, no sítio onde vivia em Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, foi encontrado morto aos 85 anos. A polícia registrou o caso como suicídio e informou que ele deixou uma carta em que dizia: "A humanidade não deu certo." Leila Gomes Lopes. Desde muito jovem ela se envolveu com teatro experimental e, após estudar artes dramáticas, mudou-se para São Paulo em busca de dar o salto para a televisão. No início dos anos 90, Leila despontou na TV. Integrou o elenco de sucessos como Renascer, 1993, onde interpretou a professora Lu, personagem que lhe trouxe carinho do público. Em 1996, participou da novela O Rei do Gado, 1996, como Suzane, consolidando seu nome na dramaturgia da época. Porém, o que parecia um caminho ascendente foi marcado por reveses pessoais e profissionais que minaram sua estabilidade. Ela passou por um período de ostracismo televisivo, em que os convites para novelas diminuíram e sua visibilidade se apagou. Para se manter, Leila voltou-se para produções de natureza erótica e para a indústria de filmes adultos. Segundo o levantamento, em 2008 ingressou em filmes da produtora Brasileirinhas. Essa transição gerou polêmica. Em reportagens aponta-se que a atriz não conseguia mais se reposicionar no mercado tradicional da TV e essa mudança foi vista como um reflexo duro das dificuldades de envelhecer no show business feminino, onde o etarismo, preconceito à medida que se envelhece, se tornou uma sombra persistente. Nos bastidores,
Leila deixou indícios de um sofrimento silencioso. Investigação policial apontou que ela foi encontrada morta em seu apartamento no Morumbi, São Paulo, na madrugada de 3 de dezembro de 2009, aos 50 anos. Junto ao corpo, foram encontrados sedativos, tranquilizantes e um prato com vestígios de veneno de rato, o que reforçou a hipótese de suicídio. Em uma carta de despedida dirigida à família e amigos, Leila escreveu: "Não chorem, não sofra, eu estou absolutamente feliz. Era tudo o que eu queria, ter paz eterna com meu Deus." Em outro trecho, confessou: "Eu não quero envelhecer e sofrer. Eu vi minha mãe sofrer até a morte e não quero isso para mim. Eu quero paz. Estou cansada, cansada de cabeça. Não aguento mais pensar, pagar contas, resolver problemas." Leila Lopes, que em sua juventude brilhou na TV e foi símbolo de elegância e carisma, viveu uma trajetória marcada por altos e baixos. Da missão de alfabetizar adultos na ficção à luta real por visibilidade e dignidade, enfrentando os reflexos cruéis de uma indústria exigente com o tempo. Seu fim trágico escancarou o impacto emocional de uma vida pública com recuo de protagonismo, e o quanto a pressão interior, o envelhecimento, a instabilidade financeira e o isolamento podem pesar no íntimo de quem parece, externamente, ter tudo. Sua história serve como alerta e memória para o cuidado com a saúde mental, o valor do reconhecimento da obra e da pessoa por trás da imagem, e a fragilidade muitas vezes ignorada por trás dos holofotes. E o Luiz Leal Maçãs Fernandes viveu uma vida marcada por conflitos internos, cobranças físicas e emocionais profundas, que culminaram em sua trágica partida em 27 de julho de 1996, aos 33 anos. Formado em jornalismo e teatro, Maçãs abriu mão da redação para viver o palco e as câmeras, iniciando-se em peças como Ideias que Voam, Ataca, Felipe e Filomena Marturano. Sua entrada no cinema ocorreu em 1986, com o filme A Cor do Seu Destino, e logo ele migrou para a televisão. Em 1987, estreou em novela na Rede Manchete em Helena, interpretando o personagem Beraldo. O grande destaque, porém, veio em 1990, quando estreou na então rara produção de fantasia da Manchete, a história de Ana Raio e Zé Trovão, vivendo o poeta sonhador Armando Rosas, papel que lhe rendeu reconhecimento e carinho do público. Por trás do sucesso televisivo, entretanto, Maçãs enfrentava uma batalha silenciosa. A pressão pela aparência o levou a um regime radical. Ele chegou a pesar cerca de 120 kg e depois, após um período em um spa, reduziu para cerca de 85 kg, uma perda de peso que lhe trouxe visibilidade, mas parece também o empurrou para um quadro de fragilidade emocional. Ao mesmo tempo, os bastidores revelavam que o ator sofria de depressão, o que em certa medida ficou escondido atrás do sorriso televisivo. No meio em que o elogio sempre exigia novo desempenho, Maçãs transitava entre personagens românticos e de maior densidade emocional, mas o eterno vigor para encarar a dor interior talvez tenha cobrado seu preço. A solidão, no seu caso, poucas explicações foram dadas. Segundo registros, ele estava envolvido no filme Tiradentes, dirigido por Oswaldo Caldeira, interpretaria Joaquim Silvério dos Reis, mas o projeto enfrentou paralisações e Maçãs não chegou a concluir a produção. Em 27 de julho de 1996, ele se foi, em circunstâncias não totalmente esclarecidas pela família. Algumas fontes mencionam suicídio, outras indicam depressão profunda e colapso emocional. Não há registro público de escândalos, polêmicas de bastidor ou condutas públicas controversas. A polêmica de Maçãs parece ter sido, em última instância, consigo mesmo, a exigência de corresponder a um ideal físico, o temor de perder relevância e o peso psicológico de interpretar vidas que carregavam dor e intensidade. Ele permaneceu no ocaso de uma geração que começava a vislumbrar o futuro da TV brasileira e nos deixou sem tempo para ver isto florescer. Apesar da curta vida, sua voz e sua presença continuam vivas na memória dos que acompanham a teledramaturgia dos anos 80 e 90. A sua história serve como lembrete cruel. Talento e visibilidade não imunes protegem para o interior, e a luta contra a depressão, mesmo em quem parece brilhar, merece urgência, cuidado e compaixão. Olhemos também para Ariclé Pérez. Nasceu em 7 de setembro de 1943, em Campinas, SP. Embora alguns registros indiquem que foi registrada como natural de São Paulo. Desde cedo demonstrou inclinação para as artes dramáticas, e em meados da década de 1960, iniciou sua trajetória no teatro,
integrando em 1967 o elenco da montagem de Elektra. A partir daí, construiu uma carreira sólida que atravessou décadas, com mais de 40 peças teatrais, nas quais se notabilizou por sua entrega intensa e presença marcante, além de incursões significativas na televisão e no cinema. Casou-se com o diretor de teatro Flávio Rangel, com quem manteve uma parceria tanto no palco quanto nos bastidores. Sua vida pessoal pareceu equilibrada na aparência, mas aos poucos sinais de fragilidade começaram a emergir. Na televisão, Ariclé brilhou ao interpretar personagens fortes como Elisinha Jordão no remake de Anjo Mal, 1997, ou Ametista em Felicidade, 1991, consolidando-se como uma atriz respeitada no meio. No entanto, por trás dos holofotes, a atriz enfrentava um conflito íntimo. Relatos de depressão profunda surgiram na fase final da sua vida. Morava sozinha em um apartamento no bairro de Higienópolis, em São Paulo, e segundo familiares já apresentava comportamentos melancólicos e isolamento crescente. Em 26 de março de 2006, apenas 2 dias após o encerramento da minissérie JK, na qual interpretou Júlia Kubitschek, Ariclé caiu do 10º andar de seu edifício e foi encontrada sem vida na entrada da garagem. A perícia localizou medicamentos antidepressivos no apartamento e um bilhete deixado ao porteiro com telefones de familiares para qualquer eventualidade. A investigação concluiu a hipótese de suicídio, embora oficialmente o caso ainda guarde um misto de incerteza e dor. A abrupta partida de Ariclé escancarou a vulnerabilidade por trás da imagem pública. Sua carreira marcada por sucesso e reconhecimento conviveu com uma batalha pessoal silenciosa. Até hoje, sua morte permanece entre as tragédias que chocam e fazem repensar os desafios enfrentados por quem vive na cena artística. Sua vida, em que brilhou em palcos e novelas, termina de forma abrupta e melancólica, deixando um legado duplo, o talento que encantava e um grito silencioso por ajuda que não encontrou alívio. E o Fausto Fanti Jasmin cresceu entre os sons da cidade serrana e os rascunhos de piadas que fariam parte de sua vida adulta. Desde cedo revelou um espírito criativo, tímido nos bastidores, mas explosivo diante das câmeras. Segundo seu irmão Franco, era desde menino caladão e na vida pública se transformava ao acender-se o flash da luz. Ainda se matriculou em publicidade e propaganda, mas logo abandonou os estudos para mergulhar com os amigos na criação de esquetes e bandas de brincadeira. Em 1999, fundou o grupo de humor Hermes e Renato juntamente aos amigos Marco Antônio Alves, Adriano Pereira, Felipe Torres e Bruno Suter. Ali, Fausto rapidamente se tornou o cérebro por trás de boa parte das ideias, o mentor intelectual do grupo, transformando a irreverência em arte de esquetes. Ele interpretou personagens como Renato, Padre Gato, Palhaço Gozo e outros campeões de audiência, além de ser guitarrista da banda paródica Massacration sob o nome Blonde Amette. Por trás das gargalhadas e do humor negro, no entanto, existia um homem que lutava com seus próprios demônios. Discreto na vida pessoal, ele preferia o silêncio às luzes, mas seu corpo e sua mente estavam em desequilíbrio. Ele vivia o peso de expectativas criativas, de visibilidade e de uma intensidade de rotina que muitos desconhecem. Em 30 de julho de 2014, aos 35 anos, Fausto foi encontrado morto em seu apartamento no bairro de Perdizes, em São Paulo. O corpo com um cinto enrolado no pescoço fez com que a polícia tratasse o caso como possível suicídio. A tragédia chocou fãs, colegas do humor e toda a cena da comédia brasileira. Eles dizem que ele era gênio, referiu um amigo aos veículos de imprensa. Mas a genialidade muitas vezes caminha lado a lado com a dor invisível. Fausto deixou uma filha e uma herança de risos, mas também um vazio profundo naqueles que o conheciam por inteiro. Sua obra permanece, e sua morte, embora evitada pelos tabus, nos lembra que o riso não elimina o sofrimento. Ele morreu tragicamente e muitos não sabiam o quão vulnerável ele era. E Valmor de Souza Chagas também teve uma história muito triste. Nasceu em 28 de agosto de 1930 em Porto Alegre, RS, fruto de uma família com raízes nos Açores. Desde cedo se envolveu com teatro. Aos 18 anos participou de montagens em Porto Alegre e já aos 20 estava imerso no universo das artes cênicas. Nos anos 1950 mudou-se para São Paulo, cursou filosofia na Universidade de São Paulo e, junto de colegas como Ítalo Rossi, fundou o Teatro das Segundas-Feiras prestes a estrear Luta até o Amanhecer. Em 1954 fez sua estreia no prestigiado Teatro Brasileiro de Comédia com Assassinato Domicílio, sob direção de Adolfo Celi.
Foi no teatro que Valmor forjou sua imagem de artista sério, exigente, imerso na intensidade das personagens. Na vida pessoal, Valmor viveu um dos grandes romances do teatro brasileiro. Conheceu a atriz Cacilda Becker em 1956, durante os ensaios de Gata em Teto de Zinco Quente, e com ela casou-se. O casal, que formava também parceria artística, gerou profunda admiração no meio teatral. Após a prematura morte de Cacilda em 1969, Valmor ficou viúvo, fato que o marcou profundamente. Ele e Cacilda adotaram em 1964 a menina Maria Clara Becker Chagas, hoje cantora, filha que o ligou ainda mais a esse capítulo de amor, dor e criação. Ele mantinha uma vida reservada, dedicando-se ao teatro, ao cinema e à televisão, sempre com um olhar atento à qualidade de suas escolhas. Sua carreira foi extensa e marcante. Mais de 40 peças teatrais, cerca de 20 filmes e mais de 30 novelas ao longo de mais de 6 décadas dedicadas às artes. No cinema, fez sua estreia em 1965 no filme São Paulo S.A., de Luiz Sérgio Persson, recebendo elogios de nomes como o cineasta espanhol Luís Buñuel. Na televisão não ficou atrás, atuou em títulos como Locomotivas, Coração Alado, Eu Prometo, Vereda Tropical, Os Maias e A Favorita. A tela, o palco e a câmera sempre foram seus ambientes, e ele se entregava. No entanto, fora dos holofotes, Valmor convivia com as fragilidades do tempo: diabetes, hipertensão, mobilidade reduzida e o pesar de não conseguir mais ler como antes por causa de catarata. A catarata, em especial, o derrubou emocionalmente. Ele escrevia: "O teatro sou eu", e quando o corpo já não permitia mais, a ferida parecia irreparável. No dia 18 de janeiro de 2013, na chácara onde vivia em Guaratinguetá, SP, Valmor foi encontrado morto, aos 82 anos, sentado em uma cadeira, com um tiro na cabeça disparado por um revólver calibre 38. O laudo confirmou suicídio, apontando vestígios de pólvora em sua mão. A escolha do momento e do lugar pareciam refletir uma lúcida e dolorosa decisão de um artista que não queria tornar-se peso para ninguém. Ele, que havia vivido em cena tantas vidas, cessou a sua própria num silêncio extremo. Cibele Dorsa desde jovem buscou o brilho das luzes e dos holofotes, assumindo papéis como atriz, modelo e escritora, uma mulher multifacetada, de presença marcante e vaidade evidente. Em 2008 estampou a capa da revista Playboy Brasil, o que ajudou a consolidar sua imagem pública de mulher sensual e ao mesmo tempo culta. Sua trajetória profissional, porém, conviveu com feridas pessoais profundas e episódios que pintam um quadro ao mesmo tempo fascinante e doloroso. No plano afetivo e familiar, Cibele teve 2 filhas, Viviane, fruto de relacionamento com o cavaleiro Álvaro de Miranda Neto, Doda, e Fernando, de seu primeiro casamento com o empresário Fernando Oliva. A relação com Doda e sua então parceira, a herdeira Tina Onassis, mergulhou-a em controvérsia, acusações de rivalidade, comparações e uma espécie de armadilha midiática onde glamour, dinheiro e poder se entrelaçavam. Segundo relatos, Cibele via-se como a figura que não estava à altura da narrativa luxuosa em torno de Atina e Doda, sentindo-se excluída e emocionalmente instável. Além disso, ao entregar a guarda das filhas para o casal Atina-Doda, assumiu um sacrifício que terminou por corroer sua própria identidade materna. Em suas últimas mensagens, dizia que parecia que o coração havia sido arrancado. Em 30 de janeiro de 2011, o apresentador Gilberto Scarpa, seu noivo anunciado, cometeu suicídio ao saltar do apartamento onde ela vivia. A tragédia foi um choque profundo. Pouco depois, Cibele publicou em redes sociais e em cartas de despedida sentimentos de abandono, dor e impotência, como viver sem os 2 filhos e sem o amor de sua vida. Em 26 de março de 2011, aos 36 anos, Cibele saltou da janela do 7º andar de seu apartamento no bairro Real Parque, em São Paulo, encerrando sua história de forma abrupta e chocante. O laudo confirmou suicídio e uma carta endereçada aos filhos foi divulgada. Nela, ela pedia perdão e afirmava que já se sentia morta por dentro. Sua vida pessoal foi marcada por momentos de visibilidade altíssima e também por um abismo emocional. Ela conquistou fama e se expôs ao grande público, mas pagou um preço altíssimo: relacionamentos turbulentos, questões de identidade, sacrifícios maternos e uma solidão crescente. A controvérsia sobre sua entrega dos filhos à família Onassis Doda, o rótulo de rival escondido no esplendor social, e os relatos de depressão e desespero final,
Tudo isso compõe uma narrativa que vai além da glamorização. Trata-se de uma mulher que lutou contra si mesma dentro de contextos muito maiores do que ela. O legado de Cibele Dorsa permanece como um alerta. Fama, beleza e aparente posição de destaque público não imunizam ninguém do desespero, da vulnerabilidade e da dor que se escondem atrás das máscaras. Sua biografia, curta e intensa, mistura sucesso e tragédia, luxo e desespero, coragem e fragilidade. E essa junção cruel deixa um impacto duradouro. A vida pode parecer um palco iluminado, mas às vezes o que está em cena é o sofrimento invisível que corrói por dentro. E assim chegamos ao fim de mais uma história marcante, cheia de emoção e reflexão. A vida nos lembra o quanto é importante valorizar cada momento e cuidar da nossa mente e do nosso coração. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração por ter acompanhado este vídeo até o final. Agora, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like, porque isso nos ajuda a continuar trazendo histórias reais, impactantes e cheias de significado. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que vai se emocionar também. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe você e toda a sua família, e até o próximo vídeo.